Você foi moldado por uma força invisível, desde o momento em que abriu os olhos pela primeira vez. Um impulso que nunca pôde ser explicado com palavras simples. Uma inquietação, uma sensação profunda de que você nasceu para algo maior, para deixar uma marca, para subir além do comum, para conquistar o que outros apenas ousam sonhar. Mas o mundo, com sua pressa e cinismo, tentou sufocar isso em você. Tentou enterrar sua chama debaixo de rotina, medo e conformismo. E é por isso que agora, nesse momento, você precisa parar, respirar, ouvir, porque hoje você vai se lembrar de quem é. Você vai se lembrar que a sua mente é a chave de tudo. O que você visualiza, você pode criar. O que você acredita, você atrai. O que você age, você conquista. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de ver a luz. Literalmente. Mas cada falha não era um obstáculo, era um tijolo. Cada noite escura, um prelúdio para o amanhecer. Ele visualizava a lâmpada mesmo quando tudo ao redor era sombra. Andrew Carnegie era um imigrante pobre. Dormia em um cômodo apertado, mas dentro de sua mente, ele era dono de impérios. E, entre esses homens, e a maioria, não era o talento, era a visão, era a crença. Eles não esperavam pela aprovação do mundo. Eles criavam seus próprios mapas e caminhavam por eles. Se você quer vencer, precisa primeiro enxergar sua vitória, antes que qualquer outro veja sequer um traço dela. A mente humana não é apenas um instrumento. Ela é a ferramenta mais poderosa da Terra. Ela pode projetar pontes, erguer civilizações, curar doenças, mover multidões. Mas também pode destruir sonhos, matar esperanças, acorrentar almas. A diferença está no piloto. Quem está no controle dos seus pensamentos? Você ou os ecos do medo dos outros? Você ou os traumas mal resolvidos? Você ou as vozes que disseram isso não é para você? Hill nos ensinou que tudo começa com um desejo ardente. Não um capricho. Não uma vontade tímida. Um fogo, uma obsessão tão intensa que queima toda desculpa, todo desânimo, todo não consigo. Visualizar não é sonhar de olhos abertos, é criar com os olhos fechados, é ver com o coração o que ainda não existe no papel, é acordar com clareza, é caminhar como quem já chegou, falar como quem já conquistou. Pensar como quem já é. Walt Disney via castelos enquanto empurrava folhas de papel pelas ruas. Ele acreditava tanto em sua visão que a realidade foi forçada a acompanhá-lo. E você? Você está esperando o mundo mudar para acreditar? Ou está disposto a mudar seu mundo interno e forçar o universo a reagir? Mas visão sem ação é fantasia, é poesia sem papel. É energia desperdiçada. O universo recompensa o movimento, e não qualquer movimento. O movimento com intenção, disciplina e direção. Harry Ford foi chamado de louco por querer produzir um carro acessível para todos. Ele agiu, derrubou padrões, revolucionou a indústria. Não porque esperou o momento certo, mas porque decidiu que cada segundo era o momento certo. A espera por motivação. Ela é filha da decisão. É você dizendo, mesmo com medo, eu vou. É você encarando o caos com firmeza. É entender que cada passo, por menor que seja, é uma declaração contra a estagnação. Você foi treinado para querer segurança. Mas os grandes nunca buscaram segurança. Menos eles buscaram propósito. Segurança é uma jaula dourada. Propósito é voo. E o que define quem você será não é o que acontece com você, mas o que você decide fazer com isso. Resiliência é a arte de transformar queda em impulso. Abraham Lincoln perdeu eleições, negócios, filhos, mas nunca perdeu a visão de um país unido. Ele não era movido pelo hoje, mas pelo que ele sabia que poderia construir. Ele caiu inúmeras vezes, mas cada vez que se levantava, voltava mais forte.
porque cada cicatriz contava uma história de persistência. Você precisa decidir agora. Você vai viver como um reator ou como um criador? Vai reagir ao mundo ou criar um novo mundo dentro de você até que ele se torne externo? Napoleon Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso não é só uma frase bonita, é uma sentença de poder. Se você realmente conceber, ou seja, se você criar com detalhes na sua mente, e se você acreditar, ou seja, se você eliminar qualquer dúvida de que isso é seu por direito, então a realidade não terá escolha senão dobrar-se à sua vontade. Mas antes da vitória, vem o teste, o deserto, ou silêncio, a fase onde nada parece estar funcionando, onde tudo parece gritar desista. É aí que os medianos caem, e é aí que os vencedores se elevam. É nesse escuro que a fé é forjada. É nesse silêncio que a força interior grita. E nesse vazio que você se reconecta com o que importa. Porque se você só age quando tudo está favorável, você não é comprometido. Você é confortável. E sucesso não mora no conforto. Ele mora na fronteira entre o impossível e o inevitável. E essa fronteira só se cruza com decisão. Cada manhã é uma nova chance de alinhar sua mente com sua visão. Cada pensamento é uma semente. Plante o que quer colher. Alimente o que quer que cresça. A clareza mental é sua espada. Sem ela, você se perde. Sem ela, você gira em círculos. Com ela, você foca. Você escolhe. Você elimina o supérfluo. Você diz não ao que distrai, e sim ao que constrói. Elon Musk não construiu foguetes porque era fácil. Ele o fez porque era necessário para sua visão. Clareza não é luxo, é requisito. Você quer vencer? Então, elimine a névoa. Veja, decida, haja. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Adaptabilidade é a armadura invisível dos vencedores. Quando o plano falha, eles não desistem menos. Eles redirecionam. Quando a porta fecha, eles criam uma janela. Quando o mundo muda, é o same modem. Não para agradar, mas para avançar. Nikola Tesla teve ideias que o mundo não compreendia. Ele não foi reconhecido em vida como merecia. Mas isso não o impediu de seguir criando, porque a mente dele não se guiava pelo aplauso, se guiava pela visão. E é isso que você precisa. Um compromisso tão profundo com o seu propósito que nem o fracasso, nem a crítica, nem o atraso te parem. Se for preciso mudar de rota, você muda, mas jamais desiste do destino. A vida não é uma linha reta. É uma dança entre o caos e a ordem. E nessa dança, vence quem tem a humildade de aprender. O ego grita, mas a mente sábia escuta. Vogue, quick. Então estude, absorva, questione, desafie suas crenças. Aprenda com os que vieram antes, com os que erraram, com os que caíram e se levantaram. Walt Disney, antes de ter seu nome em um império, foi demitido por falta de criatividade. Ele não guardou mágoa a menos. Ele guardou lições. O verdadeiro mestre não é quem sabe tudo, mas quem nunca para de aprender. A vida premia os eternos. E quando a jornada parecer longa demais, quando o peso do dia for quase insuportável, quando a dúvida bater à porta como um velho inimigo, é a gratidão que te mantém firme. Gratidão não é conformismo, é combustível. É a arte de reconhecer que, mesmo em meio à guerra, há bênçãos. Mesmo em meio ao caos, há motivos para sorrir. Gratidão te alinha com o presente, te conecta com a realidade, te fortalece para o futuro. Quando você agradece, você muda a sua frequência. E quando muda a sua frequência, você muda a sua realidade. Agradeça pelo que tem, mas nunca deixe de trabalhar pelo que quer. Seja grato, mas nunca passivo. A disciplina
é o alicerce invisível. Dos é acordar quando ninguém te vê. É fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É repetir o básico até que se torne excelência. Você acha que Michael Jordan treinava porque era divertido? Não. Ele treinava porque era necessário. A disciplina é o pacto entre você e o seu futuro. É você dizendo, dia após dia, eu vou me tornar quem nasci para ser. Custe o que custar. E isso exige mais do que motivação. Exige consistência. Porque motivação vem e vai, mas a disciplina permanece. É ela quem constrói, quem molda, quem transforma. E então vem o momento que separa os amadores dos mestres. O momento da escolha. Quando tudo dentro de você quer parar. Quando seria mais fácil voltar para a zona de conforto. Quando o mundo te dá 1000 razões para desistir. É aí que você escolhe seguir. É aí que o universo se curva. Porque é nesse momento que você se torna inquebrável. Não porque nunca o falha, mas porque nunca se rende. Não é só aguentar pancadas. É continuar andando com propósito. Mesmo machucado, é olhar para a dor e dizer, você não vai me parar. Você vai me moldar. Visualize. Haja. Conquiste. Esse não é apenas um mantra. É um mapa. Visualize com clareza. Veja com os olhos da alma. Haja com coragem. Não espere pela permissão do mundo. Conquiste com honra, com verdade, com integridade, porque não adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. A vitória verdadeira é aquela que te eleva sem te corromper, é aquela que te transforma, não só em um vencedor, mas em um líder, em uma inspiração, em alguém que ergue outros com sua luz. Seja essa luz. E quando você chegar lá, onde quer que seja esse lá para você, não esqueça da jornada, do suor, das lágrimas, dos dias solitários, porque é essa estrada que vai dar sabor à vitória e que vai te lembrar, eu fui forjado pelo fogo, mas jamais consumido por ele. Você não nasceu para seguir padrões. Você nasceu para quebrá-los. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para impactar. Então vá. O mundo não precisa de mais pessoas comuns. Pretexta do Voca, na sua totalidade, com sua visão, sua coragem, sua força. O segredo dos vencedores nunca foi segredo. Sempre esteve aí, dentro do Voca esperando. Você já sentiu isso, não sentiu? Uma energia que pulsa no fundo do peito quando você pensa na vida que quer viver. Uma vibração que não se explica com palavras. Apenas se sente. Isso não é imaginação. É direção. É o seu espírito dizendo, siga por aqui. Mas o problema é que em algum ponto da vida, a maioria silencia essa voz. Troca o chamado pela rotina. Troca pela obrigação. E começa a aceitar menos do que merece. Apenas porque é mais fácil. Mas você não é a maioria. Voca está aqui, agora, ouvindo isso, porque algo dentro de você se recusa a aceitar o ordinário. Você foi feito para liderar, para criar, para inspirar. Mas isso só acontece quando você dá ouvidos à sua visão e coragem à sua ação. Não importa onde você está agora. Importa onde você decidiu chegar. Napoleão Hill passou 20 anos estudando os maiores vencedores do seu tempo. 20 anos de entrevistas, observações, reflexões, e ao final, ele não disse que o segredo era talento, ou sorte, ou contatos. Ele disse que o segredo era a mente, era o desejo definido, a fé inabalável, a persistência imperturbável. E você pode cultivar tudo isso. Não precisa de permissão. Não precisa de herança. É de escolha. E a escolha diária. A cada manhã, você pode repetir o padrão ou reescrever seu destino. Visão, sem clareza,
se perde. Ação sem propósito se desgasta. Conquista sem intenção se esvazia. Por isso, alinhe sua mente, alinhe seu coração e alinhe suas mãos. Pense grande, sinta intensamente e haja com decisão. Cada passo deve ecoar a sua verdade. Cada escolha deve refletir o que você veio fazer aqui. Não se distraia com o barulho do mundo. O mundo grita caos, urgência, medo, mas a verdadeira força está no silêncio da convicção. Quando você sabe para onde está indo, nenhuma tempestade te arrasta. Quando você acredita profundamente, nenhuma dúvida te paralisa. Quando você age com intenção, nenhum obstáculo te define. Você já percebeu que as pessoas mais realizadas não são as que evitam o fracasso, são as que o atravessam. Porque o fracasso, quando aceito com inteligência, se torna mestre e torna filtro. Te mostra quem você é e, mais importante, quem você ainda pode ser. É no chão que o guerreiro encontra sua força. É na dor que a alma ganha densidade. Não tenha medo de cair. Tenha medo de nunca tentar. Porque cada tentativa é um degrau. E o topo da montanha reservado para quem teve coragem de escalar. Mesmo com os joelhos tremendo. Você pode tropeçar 1000 vezes menos, mas enquanto continuar se levantando, o fracasso nunca será final. Sabe o que diferencia os que chegam lá dos que param no meio do caminho? Visão com compromisso. O mundo está cheio de gente com ideias brilhantes, mas vazias de ação. Sonhos sem disciplina são como pipas sem linha, belas, mas inúteis. E você não está aqui para ser inútil. Você está aqui para causar impacto. E o impacto começa quando você decide ser incansável. Quando você diz, não importa quanto tempo leve, eu vou até o fim. Não importa o quão lenta seja a sua caminhada, menos se você não parar, você chega. Mas se parar por medo, dúvida ou cansaço, vai passar o resto da vida se perguntando: como teria sido? A chama dentro de você é real. Ela queima pelas manhãs em que você acorda com propósito. Ela resiste nas noites em que tudo parece desmoronar. Essa chama é o seu dom. É a centelha que te conecta ao que o mundo precisa. Não apague isso com conformismo. Não esconda isso com desculpas. Não ignore isso com distrações. Fortaleça. Alimente. Honre, porque cada pessoa que decidiu seguir seu propósito, mesmo com tudo contra, deixou um rastro que ainda inspira gerações. Steve Jobs foi rejeitado da própria empresa. Oprah foi demitida por não servir para a TV. Mandela ficou 27 anos preso. Todos eles tinham uma coisa em comum: visão inegociável. Então hoje, não importa o que você tenha enfrentado, você pode recomeçar. Você pode escolher visualizar algo maior. Agir com mais foco. Conquistar com mais intenção. Porque a vida não te deve nada menos. Mas ela responde a tudo que você faz com verdade. Se você planta com fé, colhe com poder. Se você age com coragem, recebe com abundância. E se você honra a sua jornada, transforma o caminho de outros. Você se torna um ponto de luz, um espelho que reflete possibilidades. Um exemplo vivo de que é possível. Você já veio longe demais para recuar agora. Já superou noites de dúvida, já venceu dias em que ninguém acreditava, já resistiu a momentos em que até você pensou em desistir. Então pare e olhe para trás só por um instante e veja tudo que você sobreviveu. Isso não é coincidência. Isso é construção. É lapidação. É prova de que por trás de toda dor havia propósito. Que cada queda foi um chamado. Que cada cicatriz é uma medalha. E agora nesse ponto, o mundo não precisa de mais alguém tentando se encaixar. Ele precisa de alguém que transborde autenticidade. Alguém que viva como um lembrete diário de que é possível.
E esse alguém é você. Você não precisa de mais permissão. Você não precisa esperar por mais sinal. O universo já te deu tudo: o talento, o desejo, a oportunidade. Agora é com você. A sua visão é a semente. Sua ação é a água. Sua fé é a luz. E o resultado irá crescer, porque tudo que você planta com verdade floresce, mesmo que o demore, mesmo que ninguém veja no início, mesmo que chova, mesmo que tentem arrancar suas raízes. Se você continuar regando com propósito, nada pode impedir sua colheita. E quando essa hora chegar, e ela vai chegar, Voca não voe, se surpreender. Porque lá no fundo, Voca já sabia. Você sabia quando tudo que tinha era um sonho e mesmo assim continuou. Você sabia quando ouviu não atrás de não, e mesmo assim insistiu. Você sabia quando tudo parecia perdido, mas ainda assim se recusou a abandonar sua visão. Esse é o segredo dos vencedores. Não é apenas talento, não há sorte, é decisão. É obsessão. É a recusa absoluta de viver uma vida morna. Os grandes da história não foram os mais preparados. Foram os mais determinados. Foram os que queimaram os navios. Os que cortaram os atalhos. Os que disseram, é isso ou nada. E quando os resultados vierem por que virão, não os veja apenas como conquistas. Veja-os como símbolo. Símbolo do que é possível. Quando alguém ousa acreditar, você se tornará um espelho para outros. Você será a evidência viva de que não é necessário nascer pronto. Basta nascer disposto a aprender. Disposto a recomeçar quantas vezes for, disposto a viver com verdade, mesmo que sozinho no início. Porque, no fim, os que seguem com coragem jamais caminham sozinhos por muito tempo. Eles atraem, eles iluminam, eles transformam. Você está aqui por um motivo. Não neste vídeo, menos na vida. E o seu motivo não é pagar boletos, sobreviver à segunda-feira e contar os dias até o fim de semana. O seu motivo é criar e é inspirar. É sentir a vida pulsando em cada escolha. É deixar um legado. Não importa seu passado. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que você escolhe fazer com tudo isso. E se você chegou até aqui ouvindo cada palavra, é porque já escolheu. E essa escolha tem poder. Visualize, com os olhos fechados, com o coração aberto, com a alma em chamas. Haja, com os pés firmes, com a mente clara, com a disciplina de um mestre. Conquiste, com dignidade, com paixão, com propósito. No final, a maior vitória não será o que você terá, mas quem você terá se tornado. E se um dia perguntarem como você chegou lá, diga a verdade: eu vi, eu acreditei, eu fiz, e nada me parou. Esse é o segredo dos vencedores. ELV.